O Espírito Santo está tocando em áreas escondidas. Esta oração vai curar o impossível. Existe algo dentro de você que ninguém vê, e talvez nem você tenha coragem de encarar. Não é falta de fé, não é falta de esforço. É algo mais profundo, mais silencioso, mais escondido. Áreas da sua vida que foram ignoradas, emoções que foram abafadas, decisões que criaram marcas invisíveis e que hoje estão influenciando tudo ao seu redor. E se eu te dissesse que o motivo de muitas coisas não avançarem não está fora, mas dentro de você? Agora pare por alguns segundos e se pergunte com sinceridade: o que dentro de mim ainda não foi tratado? O que eu escondo até de mim mesmo? Porque é exatamente aí, nesse lugar secreto, que o Espírito Santo começa a agir. A Bíblia revela algo poderoso em Salmos 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso não é apenas um versículo. É um convite para uma transformação real, profunda e impossível de ser ignorada. Porque quando o Espírito Santo toca aquilo que está escondido, nada permanece igual. E se você permanecer até o final desta oração, algo pode ser destravado dentro de você hoje. Algo que você tentou resolver por anos sem sucesso. Prepare-se, porque esta não é apenas mais uma oração. É o início de um encontro com aquilo que precisa ser curado. Agora feche seus olhos por um instante e permita que essa oração comece exatamente onde você mais precisa. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que existe algo acontecendo agora, algo que ultrapassa minha compreensão e rompe todas as barreiras que tentei construir dentro de mim ao longo do tempo. Eu não estou aqui por acaso, eu não cheguei até esta oração por coincidência, mas porque o Senhor decidiu tocar exatamente onde ninguém mais conseguiu alcançar. Há áreas escondidas dentro de mim que foram ignoradas, negligenciadas, silenciadas por medo, por dor ou até por falta de entendimento. Mas hoje, eu me coloco totalmente disponível para que o teu poder opere sem limitações. Não quero esconder mais nada. Não quero proteger aquilo que precisa ser tratado. Não quero resistir ao teu agir. Espírito Santo, entra agora nos lugares mais profundos do meu interior, naquilo que eu mesmo evitei enfrentar. Vai além das minhas palavras, vai além dos meus pensamentos, alcança aquilo que nem eu sei explicar. Se existe dor, toca. Se existe bloqueio, quebra. Se existe confusão, organiza. Eu me rendo completamente ao teu agir, porque sei que somente o Senhor pode transformar aquilo que parece impossível dentro de mim. Espírito Santo, eu reconheço que muitas vezes tentei seguir em frente, ignorando sinais internos que gritavam por atenção. Eu tentei continuar forte por fora, enquanto por dentro algo estava desmoronando silenciosamente. Eu tentei justificar sentimentos, esconder fragilidades, maquiar realidades que precisavam ser confrontadas. Mas hoje eu entendo que nada disso resolve o que precisa ser tratado na raiz. Por isso, neste momento, eu te entrego tudo aquilo que ficou guardado, tudo aquilo que foi acumulado ao longo dos dias, meses e até anos. Eu não quero mais carregar pesos invisíveis que influenciam minhas decisões, que limitam minha fé e que distorcem minha visão sobre mim mesmo e sobre o futuro. Espírito Santo, entra nesses espaços internos onde existem marcas que ainda não cicatrizaram. Remove aquilo que me impede de viver plenamente, restaura aquilo que foi afetado e reposiciona minha vida de acordo com a tua vontade. Eu não quero uma mudança superficial. Eu quero uma transformação profunda que comece dentro de mim e se manifeste em tudo ao meu redor. Espírito Santo, existe uma batalha acontecendo dentro de mim que muitas vezes ninguém percebe.
Uma luta entre aquilo que eu mostro e aquilo que eu realmente sinto, entre aquilo que eu aparento ser e aquilo que está escondido no meu interior. Hoje eu não quero mais viver dividido, eu não quero mais sustentar uma imagem enquanto carrego conflitos internos não resolvidos. Eu preciso do teu toque real, preciso que o Senhor alinhe meu interior com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é saudável, com aquilo que gera vida. Remove toda a raiz de insegurança que tenta controlar minhas atitudes, toda dúvida que paralisa minhas decisões, todo medo que limita meu avanço. Espírito Santo, estabelece dentro de mim uma base firme, uma estrutura emocional e espiritual que não seja facilmente abalada pelas circunstâncias. Eu quero viver com integridade, com clareza e com força interior, sabendo que o Senhor está sustentando cada parte da minha vida. Espírito Santo, toca agora nas memórias que ainda causam dor, nas experiências que deixaram marcas profundas e que até hoje influenciam a forma como eu vejo a vida, as pessoas e até a mim mesmo. Eu não quero mais ser definido pelo que aconteceu no passado. Eu não aceito mais que situações antigas continuem interferindo no meu presente e limitando o meu futuro. Por isso, eu te entrego cada lembrança difícil, cada momento que gerou tristeza, cada situação que trouxe confusão. Vai até a raiz dessas experiências e transforma o significado delas dentro de mim. Que aquilo que antes gerava dor, agora seja apenas parte de um processo que não tem mais poder sobre minha vida. Espírito Santo, eu libero o passado e escolho viver o novo que o Senhor está estabelecendo agora. Eu recebo cura emocional, recebo restauração interna e aceito que algo está sendo reconstruído dentro de mim com base no teu poder. Espírito Santo, eu preciso de direção clara para não voltar aos mesmos padrões que me prenderam no passado. Muitas vezes eu tentei mudar, mas acabei repetindo comportamentos que me afastavam daquilo que eu realmente desejava viver. Hoje eu te peço sabedoria para identificar aquilo que precisa ser deixado para trás e força para tomar decisões diferentes. Não permita que eu continue no mesmo ciclo. Não permita que eu ignore sinais importantes. Não permita que eu escolha caminhos que me afastam do propósito que o Senhor tem para mim. Guia meus pensamentos, orienta minhas atitudes e fortalece minha vontade para agir de forma alinhada com aquilo que é correto. Espírito Santo, eu não quero apenas sentir algo diferente, eu quero viver de forma diferente. Eu quero resultados novos, escolhas conscientes e uma vida que reflita a transformação que está acontecendo dentro de mim. Espírito Santo, neste momento eu declaro que não vou interromper o processo que o Senhor começou. Mesmo que eu não entenda tudo, mesmo que existam áreas que ainda estão sendo tratadas, eu escolho confiar no teu agir. Eu acredito que aquilo que parecia impossível está sendo alcançado agora, que aquilo que estava escondido está sendo revelado e que aquilo que precisava de cura está sendo tocado pelo teu poder. Eu não vou voltar atrás, não vou ignorar essa oportunidade e não vou resistir ao que o Senhor está fazendo. Eu permaneço disponível, aberto e disposto a continuar permitindo que o teu agir avance dentro de mim. Que cada parte da minha vida seja alinhada, restaurada e fortalecida por ti. Eu sigo em frente sabendo que não estou sozinho, que existe um trabalhar acontecendo e que o resultado será maior do que tudo aquilo que eu já tentei conquistar por conta própria. Espírito Santo, neste instante eu reconheço que existem pensamentos dentro de mim que não nasceram da verdade. Ideias que foram construídas ao longo do tempo através de experiências, palavras e situações que moldaram uma visão distorcida da minha própria realidade. Muitas vezes, eu aceitei limites como se fossem definitivos. Abracei inseguranças como se fossem parte da minha identidade e permiti que dúvidas conduzissem minhas decisões. Mas agora, eu me posiciono de forma diferente.
porque sei que o teu poder é capaz de alcançar até mesmo a estrutura da minha mente. Eu não quero mais viver preso a padrões internos que me enfraquecem. Não quero mais alimentar pensamentos que bloqueiam o meu crescimento. Espírito Santo, entra agora nos meus processos mentais. Visita cada pensamento repetitivo, cada lembrança que ainda influencia minhas escolhas, cada interpretação que distorce aquilo que realmente está diante de mim. Corrige aquilo que precisa ser corrigido, alinha aquilo que está desalinhado e remove tudo aquilo que não contribui para uma vida firme, segura e direcionada. Eu abro mão de toda lógica limitada e me coloco debaixo da tua ação transformadora, permitindo que uma nova forma de pensar comece a ser estabelecida dentro de mim, com autoridade e clareza. Espírito Santo, existem pensamentos que surgem de forma automática, sem que eu perceba, e que acabam definindo o meu comportamento, minhas reações e até mesmo minhas expectativas em relação ao futuro. Muitas dessas ideias foram alimentadas por medo, por frustração e por experiências negativas que marcaram profundamente o meu interior. Eu reconheço que, sozinho, muitas vezes eu não consigo romper com esses padrões, porque eles se tornaram familiares, se tornaram parte da minha rotina mental. Mas hoje eu te entrego cada um deles, sem exceção. Eu não escondo mais aquilo que precisa ser tratado. Não justifico mais aquilo que me limita. Espírito Santo, entra nessas construções invisíveis que foram criadas dentro de mim e começa a desconstruir tudo aquilo que não está alinhado com a verdade. Que cada pensamento negativo perca força, que cada crença limitante seja quebrada e que uma nova estrutura mental comece a ser edificada. Eu quero pensar de forma diferente, agir de forma diferente e viver de forma diferente. E sei que isso começa exatamente aqui, dentro da minha mente, sendo transformada pelo teu agir poderoso. Espírito Santo, muitas vezes eu tentei mudar comportamentos sem transformar pensamentos e por isso acabei voltando aos mesmos ciclos, às mesmas decisões e aos mesmos resultados. Hoje eu entendo que a verdadeira mudança começa na raiz, começa na forma como eu interpreto a vida, começa na maneira como eu enxergo a mim mesmo e o que está ao meu redor. Por isso eu te peço, vai além das atitudes e alcança a origem de tudo, alcança o ponto onde as decisões são formadas antes mesmo de se manifestarem. Ajusta minha percepção. Fortalece minha consciência e estabelece dentro de mim uma visão alinhada com aquilo que é verdadeiro e saudável. Eu não quero mais reagir de forma automática. Eu quero agir com clareza, com equilíbrio e com direção. Espírito Santo, constrói dentro de mim uma mentalidade firme, capaz de resistir à dúvida, ao medo e à confusão. Que cada pensamento seja filtrado, cada ideia seja analisada e cada decisão seja guiada por uma base sólida que vem do teu agir. Espírito Santo, eu também reconheço que existem vozes internas que tentam me convencer de que nada pode mudar, de que certas situações são permanentes e de que eu preciso me conformar com aquilo que já está estabelecido. Essas vozes, muitas vezes silenciosas, acabam influenciando minha postura diante da vida e me impedindo de avançar. Hoje eu rejeito toda influência interna que não produz crescimento, que não gera força e que não me conduz a uma nova realidade. Eu não aceito mais viver condicionado por pensamentos que me mantêm estagnado. Espírito Santo, levanta dentro de mim uma nova convicção. Uma certeza que não depende das circunstâncias, mas que é sustentada pelo teu poder. Que toda dúvida seja substituída por clareza, que toda insegurança seja substituída por firmeza e que toda confusão seja substituída por direção. Eu escolho acreditar que algo está sendo transformado agora, mesmo que eu ainda não consiga ver tudo com clareza.
Espírito Santo, existe uma necessidade dentro de mim de organizar aquilo que está confuso, de trazer ordem para aquilo que está desestruturado e de alinhar aquilo que perdeu o sentido ao longo do tempo. Eu sei que muitas vezes minha mente se tornou um espaço de conflito, onde pensamentos opostos disputam atenção e acabam gerando desgaste emocional e mental. Mas hoje eu te entrego esse cenário completamente. Coloca cada coisa no seu devido lugar, estabelece prioridade onde existe desordem e traz equilíbrio onde existe excesso. Que minha mente não seja mais um ambiente de confusão, mas um espaço de clareza, de estratégia e de estabilidade. Espírito Santo, me ensina a pensar com precisão, a analisar com sabedoria e a decidir com firmeza. Que cada pensamento tenha propósito, que cada ideia tenha direção e que cada escolha seja resultado de uma mente alinhada com aquilo que o Senhor está construindo dentro de mim. Espírito Santo, eu declaro que não serei mais dominado por pensamentos que me limitam, não serei mais conduzido por ideias que me enfraquecem e não serei mais paralisado por dúvidas que tentam me impedir de avançar. Eu aceito o processo que está acontecendo agora. Aceito a transformação que já começou e escolho continuar permitindo que o teu agir avance dentro de mim. Mesmo que existam desafios, mesmo que existam momentos de confronto interno, eu permaneço firme, sabendo que tudo isso faz parte de uma construção maior. Espírito Santo, fortalece minha mente para sustentar essa mudança, sustenta minha decisão de continuar e me dá constância para não retroceder. Eu sigo em frente com a certeza de que algo novo está sendo estabelecido dentro de mim, algo que não pode ser interrompido, algo que não pode ser revertido, porque vem diretamente do teu poder, agindo de forma contínua e profunda na minha vida. Espírito Santo, neste momento eu me coloco diante da tua presença, reconhecendo que existem emoções dentro de mim que foram silenciadas, reprimidas e até ignoradas por muito tempo, mas que continuam influenciando profundamente a minha forma de viver. São sentimentos que eu não consegui expressar, dores que eu tentei esconder, frustrações que eu aprendi a disfarçar, mas que ainda permanecem registradas no meu interior. Eu não quero mais carregar esse peso invisível que afeta minhas decisões, que altera minhas reações e que distorce a forma como eu enxergo a vida. Eu preciso que o Senhor toque exatamente nessas áreas emocionais que ficaram esquecidas, nesses pontos sensíveis que ainda doem quando são lembrados. Vai até a raiz de cada sentimento não resolvido, alcança aquilo que eu nunca consegui explicar, aquilo que ficou guardado por falta de coragem ou por falta de entendimento. Eu me abro completamente para que o teu agir seja direto, profundo e transformador. Remove toda a carga emocional que me limita, restaura aquilo que foi quebrado e reposiciona minha estrutura interior para que eu possa viver com equilíbrio, leveza e estabilidade. Espírito Santo, existem lembranças que ainda carregam dor, experiências que deixaram marcas profundas e situações que moldaram minha forma de sentir, muitas vezes de maneira negativa. Essas memórias não desapareceram. Elas continuam presentes, influenciando minhas emoções, mesmo quando eu tento seguir em frente. Eu reconheço que não posso simplesmente ignorar aquilo que precisa ser tratado, porque o que não é resolvido continua ativo dentro de mim. Por isso, neste momento, eu entrego cada uma dessas lembranças ao teu cuidado. Eu não escondo, não justifico e não tento controlar. Eu simplesmente entrego. Toca nessas memórias e transforma o impacto que elas causam em mim. Que aquilo que antes gerava dor perca sua força, que aquilo que causava sofrimento não tenha mais domínio sobre minhas emoções. Espírito Santo, redefine a forma como essas experiências estão registradas dentro de mim, trazendo entendimento, trazendo cura e trazendo libertação.
Eu não quero mais ser controlado por aquilo que já passou. Eu escolho viver livre de qualquer influência emocional negativa que ainda esteja ativa dentro de mim. Espírito Santo, eu reconheço que muitas das minhas reações atuais são resultado de emoções antigas que nunca foram completamente resolvidas. Situações do presente acabam despertando sentimentos do passado, criando respostas intensas que muitas vezes eu não consigo controlar. Isso tem afetado minhas relações, minhas decisões e até mesmo a forma como eu lido comigo mesmo. Hoje, eu não quero mais viver preso a esse ciclo emocional. Eu preciso que o Senhor intervenha diretamente nesse processo, trazendo clareza sobre aquilo que eu sinto e equilíbrio sobre aquilo que eu expresso. Ajusta minhas reações, regula minhas emoções e fortalece minha capacidade de lidar com cada situação de forma consciente. Espírito Santo, cria dentro de mim uma nova estabilidade emocional, uma base firme que não oscila facilmente diante das circunstâncias. Que eu não seja mais dominado por impulsos, mas conduzido por uma consciência alinhada com aquilo que o Senhor está estabelecendo dentro de mim. Espírito Santo, existem feridas emocionais que foram causadas por palavras, atitudes e situações que eu não esperava enfrentar. Essas feridas, mesmo que não sejam visíveis, ainda estão presentes, influenciando minha confiança, minha segurança e minha forma de me relacionar com outras pessoas. Eu reconheço que essas marcas não podem ser ignoradas, elas precisam ser tratadas com profundidade. Por isso, eu te peço, entra nessas áreas sensíveis e começa um processo real de restauração. Remove toda a dor acumulada, elimina toda a lembrança que ainda causa sofrimento e reconstrói aquilo que foi abalado dentro de mim. Espírito Santo, devolve a minha capacidade de confiar, fortalece minha identidade e restaura minha segurança emocional. Que eu não carregue mais o peso de experiências passadas, mas viva com liberdade interior, sabendo que algo novo está sendo construído dentro de mim. Espírito Santo, eu também reconheço que muitas vezes eu desenvolvi mecanismos de defesa para lidar com essas emoções, criando barreiras internas, evitando sentimentos e até me afastando de situações que poderiam me fazer crescer. Esses mecanismos podem até ter me protegido em algum momento, mas hoje eles também estão me limitando. Eu não quero mais viver na defensiva, não quero mais evitar aquilo que precisa ser enfrentado. Eu quero viver com liberdade emocional, com maturidade e com equilíbrio. Por isso, eu te entrego cada uma dessas barreiras internas. Quebra toda a resistência emocional que me impede de avançar. Remove todo o bloqueio que me mantém preso e abre espaço para uma nova forma de sentir e de viver. Espírito Santo, me ensina a lidar com minhas emoções de forma saudável, sem medo, sem fuga e sem negação. Que eu seja capaz de enfrentar aquilo que surge dentro de mim com coragem e com clareza. Espírito Santo, neste momento, eu declaro que uma transformação emocional está acontecendo dentro de mim. Eu não permaneço mais preso ao passado, não continuo mais carregando sentimentos não resolvidos e não aceito mais viver condicionado por emoções que me limitam. Eu escolho viver com equilíbrio, com estabilidade e com uma nova estrutura interior. Eu aceito o processo de cura que está sendo iniciado agora e me comprometo a continuar permitindo que essa transformação avance. Espírito Santo, fortalece minha mente para sustentar essa mudança, fortalece minhas emoções para se alinharem com essa nova realidade e fortalece minha decisão de não voltar atrás. Eu sigo em frente, sabendo que aquilo que parecia impossível está sendo tratado, aquilo que estava escondido está sendo alcançado, e aquilo que precisava de cura está sendo restaurado pelo teu poder, que age de forma contínua e profunda dentro de mim. Espírito Santo, eu reconheço neste momento que por muito tempo tentei sustentar minha própria vida com minhas próprias forças, tomando decisões baseadas apenas naquilo que eu conseguia entender, insistindo em caminhos que pareciam corretos aos meus olhos,
mas que muitas vezes me levaram ao desgaste, à frustração e à sensação de estar perdido. Houve momentos em que eu quis controlar tudo, prever tudo e resolver tudo sem depender de ninguém, mas isso apenas revelou o quanto eu sou limitado quando me afasto da tua direção. Hoje, eu não quero mais caminhar dessa forma. Eu abandono agora todo o sentimento de autossuficiência que me afastou do teu agir e me coloco completamente disponível para ser conduzido por ti. Espírito Santo, assume o controle das minhas decisões. Entra nos meus pensamentos antes que eles se transformem em escolhas e alinha cada passo que eu ainda vou dar. Eu não quero mais viver baseado apenas na lógica humana. Eu quero viver orientado por uma direção superior que enxerga além do que eu posso ver. Toma a frente da minha vida e me ensina a confiar mesmo quando eu não entender o caminho. Espírito Santo, existem momentos em que a indecisão tomou conta de mim, momentos em que eu parei diante de escolhas importantes sem saber qual direção seguir, carregando dúvidas, inseguranças e até medo de errar. Essa confusão interna muitas vezes me paralisou, me fez perder oportunidades e me manteve preso em situações que já deveriam ter sido resolvidas. Eu reconheço que essa falta de direção clara gerou atrasos e consequências que poderiam ter sido evitadas. Mas hoje eu me posiciono de forma diferente, porque sei que o Senhor não é autor de confusão, mas de clareza e direção. Por isso, eu te peço, elimina toda incerteza que está dentro de mim. Remove toda indecisão que bloqueia meus passos e estabelece uma convicção firme sobre aquilo que precisa ser feito. Espírito Santo, guia minhas escolhas com precisão. Mostra o caminho correto e me dá coragem para seguir sem hesitação. Eu não quero mais viver travado pela dúvida. Eu quero avançar com segurança, sabendo que cada decisão está alinhada com a tua vontade. Espírito Santo, eu também reconheço que muitas decisões erradas que tomei no passado foram resultado de impulsos, de emoções momentâneas e de uma falta de discernimento que me levou a agir sem refletir corretamente. Essas escolhas geraram consequências que ainda impactam minha vida em algumas áreas, criando situações que eu precisei enfrentar e que muitas vezes foram difíceis de lidar. Hoje, eu não quero repetir esses mesmos erros. Eu preciso de um novo nível de consciência, de uma nova forma de analisar as situações antes de agir. Espírito Santo, desenvolve em mim um discernimento aguçado, uma percepção clara sobre aquilo que está por trás de cada decisão. Que eu não seja mais guiado por impulsos, mas por uma compreensão profunda do que é certo. Ensina-me a pausar quando necessário, a refletir com sabedoria e a agir com firmeza apenas quando houver clareza. Eu quero tomar decisões que gerem resultados diferentes, decisões que construam um futuro sólido e alinhado com aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Espírito Santo, existem caminhos que eu segui acreditando que eram os melhores, mas que com o tempo se mostraram equivocados, trazendo desgaste, frustração e até arrependimento. Eu reconheço que nem sempre consegui discernir corretamente o que estava diante de mim e que muitas vezes fui influenciado por circunstâncias, opiniões externas ou até pela pressão do momento. Hoje eu te entrego completamente essa área da minha vida. Eu não quero mais escolher caminhos sem a tua direção. Não quero mais avançar sem ter a certeza de que estou no lugar certo. Espírito Santo, fecha portas que não são para mim, impede acessos que podem me prejudicar e direciona meus passos para aquilo que realmente faz sentido dentro do teu propósito. Mesmo que isso exija mudanças, ajustes ou até renúncias, eu estou disposto a seguir a direção que vem de ti. Eu escolho confiar que o teu caminho é sempre melhor, mesmo quando não parece mais fácil. Espírito Santo, eu preciso aprender a ouvir a tua voz de forma clara, a reconhecer os sinais que o Senhor apresenta e a interpretar corretamente aquilo que está sendo direcionado para mim.
Muitas vezes eu não percebi quando o Senhor estava falando. Muitas vezes ignorei pequenos direcionamentos que poderiam ter mudado completamente o rumo das minhas decisões. Hoje eu não quero mais viver desconectado dessa comunicação. Espírito Santo, afina minha percepção espiritual, aumenta minha sensibilidade para captar cada orientação e desenvolve em mim uma atenção constante ao teu agir. Que eu não perca mais oportunidades por falta de percepção, que eu não ignore mais sinais importantes e que eu não avance sem antes buscar entendimento. Eu quero viver conectado, atento e disponível para seguir cada direção que o Senhor liberar sobre a minha vida. Espírito Santo, neste momento eu declaro que uma nova fase de direção está sendo estabelecida dentro de mim. Eu não sou mais conduzido pela dúvida, não sou mais guiado pelo impulso e não caminho mais sem direção. Eu aceito a liderança que o Senhor está assumindo na minha vida e me comprometo a seguir cada orientação com fidelidade. Mesmo que existam desafios, mesmo que existam momentos de incerteza ao redor, eu permaneço firme, porque sei que dentro de mim existe clareza sendo construída. Espírito Santo, sustenta essa nova forma de viver, fortalece minha confiança e me mantém alinhado com cada passo que o Senhor determinar. Eu sigo em frente com segurança, sabendo que não estou mais sozinho nas minhas decisões, mas que existe uma direção contínua, firme e precisa sendo estabelecida dentro de mim, conduzindo minha vida para um caminho de equilíbrio, crescimento e resultados que antes pareciam impossíveis de alcançar. Espírito Santo, neste momento eu reconheço que existem consequências na minha vida que nasceram de decisões equivocadas, escolhas precipitadas e caminhos que eu segui sem a direção correta. Eu não ignoro os erros que cometi, não tento justificar aquilo que precisa ser reconhecido, mas também me recuso a permanecer preso a um passado que tenta me definir. Eu sei que existem áreas que foram afetadas, estruturas que foram abaladas e resultados que não foram os que eu esperava. Mas hoje eu me coloco diante de Ti com a consciência de que nada está perdido quando o Senhor entra em ação. Eu entrego cada decisão errada, cada consequência gerada e cada situação que ainda precisa de restauração. Espírito Santo, vai até a origem de cada erro, alcança o ponto onde tudo começou e inicia um processo de reconstrução que vai além do que eu posso imaginar. Eu não quero apenas lidar com os efeitos, eu quero que a raiz seja tratada, que aquilo que foi comprometido seja restaurado, que aquilo que foi perdido seja reposicionado e que aquilo que parecia sem solução seja transformado pelo Teu agir. Espírito Santo, existem áreas específicas da minha vida que carregam marcas dessas decisões. Áreas onde eu vejo claramente os resultados de escolhas que não foram bem conduzidas. Isso gerou limitações, atrasos e até bloqueios, que hoje ainda tentam impedir o meu avanço. Eu reconheço que essas consequências não podem ser ignoradas, mas também declaro que elas não têm poder para definir o meu futuro. Por isso, neste momento, eu te entrego cada uma dessas áreas. Espírito Santo, entra nesses espaços onde houve prejuízo, onde houve desgaste e onde houve perda. Restaura aquilo que foi afetado, reorganiza aquilo que saiu do lugar e estabelece uma nova estrutura onde antes existia desordem. Eu não aceito mais viver limitado por decisões antigas. Eu não aceito mais carregar o peso de escolhas passadas como se fossem uma sentença permanente. Eu escolho acreditar que algo novo está sendo construído agora, que existe uma restauração em andamento e que aquilo que parecia comprometido está sendo transformado pelo Teu poder. Espírito Santo, eu reconheço que em muitos momentos eu não tive sabedoria suficiente para avaliar corretamente as situações antes de agir. Eu me deixei levar por emoções, por pressões externas e até por impulsos que me conduziram a decisões que hoje eu preciso corrigir.
Mas agora eu não quero apenas corrigir, eu quero aprender, eu quero desenvolver uma nova consciência que me impeça de repetir os mesmos erros. Espírito Santo, me dá entendimento sobre aquilo que eu preciso ajustar, revela padrões que precisam ser quebrados e me mostra claramente onde eu preciso mudar. Eu não quero apenas resolver problemas, eu quero evoluir como pessoa, quero crescer em maturidade e quero construir uma base sólida que sustente minhas próximas decisões. Trabalha em mim de forma profunda, não apenas para restaurar o que foi afetado, mas para transformar quem eu sou por dentro, para que o meu futuro não seja uma repetição do meu passado. Espírito Santo, existem situações que parecem irreversíveis aos meus olhos, circunstâncias que, analisadas de forma natural, não apresentam saída ou solução. Isso muitas vezes gera desânimo, frustração e até a sensação de que não há mais o que fazer. Mas neste momento, eu escolho olhar para além dessas limitações. Eu sei que o teu agir não está condicionado ao que é visível, nem ao que parece possível dentro da lógica humana. Por isso, eu te entrego cada situação que parece sem saída, cada problema que parece definitivo e cada área onde eu já pensei em desistir. Espírito Santo, entra nessas circunstâncias e faz aquilo que eu não posso fazer. Abre caminhos onde não existem, cria soluções onde não há alternativas e transforma cenários que parecem travados. Eu não me baseio mais naquilo que eu vejo, eu me posiciono naquilo que o Senhor pode fazer. Eu escolho confiar que o impossível está sendo alcançado agora pelo teu agir. Espírito Santo, eu também reconheço que preciso assumir uma nova postura diante da minha vida. Não adianta apenas esperar mudanças externas se eu não estiver disposto a mudar internamente. Por isso, eu me comprometo agora com uma nova forma de agir, uma nova forma de decidir e uma nova forma de viver. Eu não quero mais repetir comportamentos que me levaram aos mesmos resultados. Não quero mais sustentar atitudes que me afastam daquilo que eu preciso construir. Espírito Santo, fortalece minha disciplina, ajusta minha postura e alinha minhas ações com aquilo que o Senhor está estabelecendo dentro de mim. Que eu tenha constância para continuar, firmeza para não retroceder e clareza para manter o foco no que realmente importa. Eu escolho viver de forma consciente, responsável e alinhada com a transformação que está acontecendo dentro de mim. Espírito Santo, neste momento eu declaro que uma reconstrução está em andamento. Eu não estou mais preso aos erros do passado. Não estou mais limitado pelas consequências de decisões antigas e não estou mais condicionado por situações que pareciam definitivas. Eu aceito o processo de restauração que o Senhor está conduzindo e me posiciono com fé para avançar em uma nova direção. Espírito Santo, sustenta cada etapa dessa reconstrução, fortalece minha confiança e me mantém firme mesmo quando o processo parecer lento. Eu sei que algo está sendo reorganizado, algo está sendo restaurado e algo está sendo estabelecido de forma sólida dentro da minha vida. Eu sigo em frente com a certeza de que aquilo que parecia perdido está sendo recuperado, aquilo que estava desalinhado está sendo ajustado e aquilo que parecia impossível está sendo transformado pelo teu poder que age de forma contínua, precisa e profunda em cada detalhe da minha vida. Espírito Santo, neste momento eu reconheço que minhas relações carregam marcas que muitas vezes eu não percebi. Atitudes que foram moldadas por experiências passadas, reações que nasceram de feridas internas e comportamentos que se repetiram sem que eu tivesse consciência do impacto que causavam. Eu entendo que a forma como eu me conecto com as pessoas revela muito do que existe dentro de mim, e por isso eu não posso ignorar essa área da minha vida. Eu te entrego cada relacionamento, cada vínculo, cada interação que precisa ser ajustada. Espírito Santo, entra na maneira como eu me posiciono diante das pessoas, corrige minhas atitudes, alinha minhas palavras e transforma minhas reações.
Eu não quero mais agir por impulso, nem reagir de forma descontrolada diante de situações que exigem equilíbrio. Eu preciso de uma nova estrutura relacional, uma forma madura, consciente e firme de lidar com cada pessoa que faz parte da minha vida. Trabalha em mim para que eu seja alguém que constrói, que fortalece e que contribui de forma positiva em cada relacionamento. Espírito Santo, existem relações que foram desgastadas ao longo do tempo, conexões que se enfraqueceram por falta de entendimento, por falhas na comunicação e por atitudes que geraram distanciamento. Eu reconheço que nem tudo aconteceu apenas por causa dos outros, mas que muitas vezes eu também contribuí para esses desgastes com palavras mal colocadas, com silêncio onde deveria haver diálogo ou com reações que não refletiam equilíbrio. Hoje, eu não quero mais carregar o peso dessas falhas sem buscar transformação. Espírito Santo, entra nessas relações que precisam de restauração, traz clareza onde houve confusão, reconstrói pontes onde houve afastamento e ajusta aquilo que ainda pode ser alinhado. Se houver algo que depende de mim, me mostra com precisão e me dá coragem para agir de forma diferente. Eu não quero mais repetir erros que afastam, eu quero desenvolver atitudes que aproximam e fortalecem. Trabalha em mim para que minhas relações sejam saudáveis, equilibradas e sustentadas por uma base sólida. Espírito Santo, eu também reconheço que existem padrões que se repetem nos meus relacionamentos, ciclos que parecem voltar independentemente das pessoas envolvidas. Isso revela que há algo dentro de mim que ainda precisa ser tratado. Algo que influencia minhas escolhas, minhas expectativas e minha forma de lidar com cada situação. Eu não quero mais viver preso a esses padrões. Eu preciso de uma mudança real, uma transformação que comece dentro de mim e que se reflita em todas as minhas conexões. Espírito Santo, revela esses padrões com clareza, mostra aquilo que eu ainda não percebi e quebra todo o ciclo que me impede de avançar. Que eu não escolha mais com base em carências, que eu não reaja mais com base em feridas e que eu não construa relações baseadas em insegurança. Eu quero viver conexões conscientes, equilibradas e alinhadas com aquilo que o Senhor está estabelecendo na minha vida. Espírito Santo, existem também situações em que eu fui afetado por atitudes de outras pessoas, palavras que me feriram, comportamentos que geraram decepção e experiências que deixaram marcas difíceis de ignorar. Essas situações muitas vezes influenciaram minha forma de confiar, de me abrir e até de me posicionar diante de novas relações. Eu reconheço que não posso permitir que essas experiências definam quem eu sou ou como eu vou viver daqui para frente. Por isso, eu te entrego cada uma dessas feridas relacionais. Espírito Santo, remove toda dor que ainda está ativa. Elimina toda lembrança que gera peso e restaura minha capacidade de me relacionar de forma saudável. Eu não quero viver fechado, não quero viver desconfiado e não quero carregar barreiras que me impedem de construir algo novo. Trabalha em mim para que eu tenha equilíbrio emocional e maturidade para lidar com cada pessoa de forma consciente. Espírito Santo, eu também preciso aprender a estabelecer limites saudáveis, a reconhecer até onde eu devo ir e a entender quando algo não está alinhado com aquilo que preciso viver. Muitas vezes eu permiti situações que não deveriam ter sido aceitas, permaneci em ambientes que não contribuíam para o meu crescimento e mantive relações que me desgastavam mais do que fortaleciam. Hoje eu não quero mais agir dessa forma. Espírito Santo, me dá discernimento para identificar o que precisa ser ajustado, força para tomar decisões difíceis quando necessário e clareza para não confundir apego com propósito. Que eu saiba me posicionar com firmeza, sem culpa, sem medo e sem hesitação. Eu quero viver relações que agregam, que fortalecem e que estão alinhadas com aquilo que o Senhor está construindo dentro de mim.
Espírito Santo, neste momento eu declaro que uma transformação relacional está acontecendo na minha vida. Eu não sou mais a mesma pessoa que reagia de forma impulsiva, que repetia padrões negativos e que carregava feridas sem tratamento. Eu aceito o processo de mudança que o Senhor está conduzindo e me comprometo a viver de forma diferente a partir de agora. Espírito Santo, sustenta essa transformação, fortalece minha postura e me mantém firme nas decisões que preciso tomar. Que cada relacionamento seja impactado por essa mudança, que cada conexão reflita essa nova estrutura e que cada interação seja conduzida com equilíbrio, sabedoria e consciência. Eu sigo em frente, sabendo que algo está sendo ajustado, algo está sendo restaurado e algo está sendo construído de forma sólida dentro de mim, permitindo que eu viva relações mais saudáveis, mais conscientes e completamente alinhadas com aquilo que o Senhor está estabelecendo na minha vida. Espírito Santo, neste momento eu te entrego completamente a minha vida financeira e profissional. Áreas que muitas vezes foram marcadas por incertezas, preocupações constantes e uma sensação de instabilidade que abalou minha confiança. Eu reconheço que em vários momentos fui dominado pelo medo do futuro, pela ansiedade diante das responsabilidades e pela pressão de não saber como tudo iria se resolver. Isso afetou minhas decisões, limitou minhas ações e muitas vezes me fez agir de forma precipitada ou até paralisar diante das oportunidades. Mas agora eu escolho me posicionar de forma diferente. Eu não quero mais viver refém da insegurança. Não quero mais permitir que a preocupação controle meus pensamentos. Espírito Santo, entra nessas áreas da minha vida com autoridade, trazendo ordem onde existe desorganização, clareza onde existe dúvida e direção onde existe confusão. Assume o controle das minhas decisões financeiras, orienta minhas escolhas profissionais e me ensina a agir com sabedoria, disciplina e visão estratégica. Espírito Santo, existem momentos em que senti que os caminhos estavam fechados, que por mais que eu tentasse avançar, algo sempre parecia bloquear meu progresso. Situações que não se resolviam, oportunidades que não se concretizavam e esforços que não geravam o resultado esperado, criaram dentro de mim uma sensação de frustração e até de incapacidade. Eu reconheço que isso abalou minha confiança e, em alguns momentos, fez com que eu duvidasse da minha capacidade de crescer. Mas hoje, eu não aceito mais essa realidade como definitiva. Espírito Santo, remove agora todo bloqueio invisível que tem impedido o meu avanço. Quebra toda barreira que limita meu crescimento e abre caminhos onde antes parecia não existir saída. Eu não me baseio mais nas experiências frustrantes do passado. Eu escolho acreditar que algo novo está sendo estabelecido agora. Que oportunidades certas comecem a surgir, que portas alinhadas se abram e que tudo aquilo que estava travado comece a fluir de forma organizada e direcionada. Espírito Santo, eu também reconheço que preciso desenvolver uma nova postura diante da minha vida financeira. Uma forma mais consciente, equilibrada e responsável de administrar aquilo que chega até mim. Muitas vezes eu não tive organização, não tive planejamento e não utilizei corretamente os recursos que estavam nas minhas mãos. Isso gerou consequências que hoje eu preciso corrigir. Mas eu não quero apenas corrigir, eu quero evoluir. Espírito Santo, me ensina a lidar com recursos de forma inteligente, a tomar decisões financeiras com sabedoria e a construir uma base sólida que sustente o meu crescimento. Que eu não seja guiado por impulsos, que eu não tome decisões baseadas apenas em emoções momentâneas, mas que eu desenvolva disciplina, estratégia e visão de longo prazo. Trabalha em mim para que eu seja alguém preparado para administrar, crescer e manter aquilo que o Senhor permitir que eu alcance. Espírito Santo, na área profissional,
Eu reconheço que muitas vezes me senti perdido, sem direção clara, sem entender exatamente qual caminho seguir ou qual decisão tomar. Isso gerou atrasos, indecisões e até momentos em que eu pensei em desistir. Mas hoje eu me coloco diante de Ti com uma nova postura, disposto a ser guiado, disposto a aprender e disposto a crescer. Espírito Santo, direciona minha trajetória profissional, mostra com clareza onde eu devo investir meu tempo, minha energia e meus esforços. Alinha minhas habilidades com oportunidades certas e me posiciona em lugares onde eu possa crescer de forma consistente. Eu não quero mais caminhar sem direção. Eu quero avançar com propósito, com estratégia e com convicção. Que cada passo profissional seja guiado com precisão, evitando desperdício de tempo e esforço em caminhos que não levam a lugar nenhum. Espírito Santo, eu também reconheço que preciso de força para continuar, especialmente nos momentos em que os resultados não aparecem de imediato. Muitas vezes o cansaço, a frustração e a pressão do dia a dia tentam me fazer parar, desistir ou desacelerar de forma negativa. Mas eu não quero mais ceder a esses sentimentos. Espírito Santo, fortalece minha perseverança, sustenta minha disciplina e renova minha motivação para continuar avançando. Que eu não dependa apenas de resultados visíveis para continuar, mas que eu tenha constância suficiente para manter o movimento, mesmo quando o progresso parecer lento. Trabalha em mim para que eu desenvolva resistência emocional e mental, para que eu não desista diante das dificuldades, mas continue firme até que os resultados comecem a se manifestar de forma clara. Espírito Santo, neste momento eu declaro que uma nova fase está sendo estabelecida na minha vida financeira e profissional. Eu não sou mais dominado pela preocupação, não sou mais limitado por bloqueios e não caminho mais sem direção. Eu aceito o processo de crescimento que o Senhor está conduzindo e me comprometo a agir com responsabilidade, disciplina e visão. Espírito Santo, sustenta cada passo que eu der, fortalece minhas decisões e me mantém alinhado com aquilo que está sendo construído. Eu sigo em frente com a certeza de que portas estão sendo abertas, caminhos estão sendo liberados e oportunidades estão sendo posicionadas de forma estratégica diante de mim. Aquilo que antes parecia travado está começando a se mover. Aquilo que parecia distante está se aproximando e aquilo que parecia impossível está sendo alcançado pelo teu poder que atua de forma contínua, precisa e transformadora em cada detalhe da minha vida. Espírito Santo, neste momento eu me coloco diante de ti com uma consciência diferente daquela que eu tinha quando iniciei esta oração. Porque algo já começou a ser transformado dentro de mim. Eu reconheço que áreas que estavam escondidas foram tocadas. Pensamentos que estavam desordenados começaram a ser alinhados. E sentimentos que estavam guardados começaram a ser tratados. Eu não saio daqui da mesma forma que entrei, porque existe um agir acontecendo que ultrapassa aquilo que eu consigo explicar. Eu percebo que há um movimento interno sendo gerado, uma mudança silenciosa, porém profunda, que está reorganizando minha estrutura emocional, mental e espiritual. Espírito Santo, eu me mantenho aberto a esse processo. Não quero interromper aquilo que o Senhor começou e não quero resistir ao que está sendo ajustado. Eu aceito cada transformação, cada correção e cada direcionamento que vem de Ti, sabendo que tudo isso faz parte de algo maior que está sendo construído dentro da minha vida. Espírito Santo, eu entendo que essa oração não é um ponto final, mas o início de um novo ciclo, um ciclo onde eu não vou mais ignorar sinais internos, onde eu não vou mais adiar mudanças necessárias e onde eu não vou mais viver no automático.
Existe agora uma responsabilidade sobre mim, uma decisão de continuar permitindo que esse processo avance todos os dias. Eu não quero voltar aos mesmos hábitos, não quero repetir os mesmos padrões e não quero reconstruir aquilo que já foi quebrado dentro de mim. Espírito Santo, me dá constância para manter essa transformação ativa. Me dá disciplina para continuar alinhado e me dá consciência para perceber quando algo tentar me desviar desse caminho. Eu escolho viver de forma intencional, consciente e alinhada com tudo aquilo que está sendo trabalhado dentro de mim. Espírito Santo, eu também reconheço que existirão desafios, momentos em que serei testado, situações que tentarão me puxar de volta para antigas atitudes e pensamentos. Mas agora eu não estou mais despreparado, eu não estou mais inconsciente e eu não estou mais vulnerável da mesma forma. Existe uma base sendo construída dentro de mim, existe uma força sendo estabelecida e existe uma clareza que não existia antes. Por isso, eu me posiciono desde já com firmeza, decidido a não retroceder, decidido a sustentar cada mudança e decidido a continuar avançando independentemente das circunstâncias. Espírito Santo, fortalece essa decisão dentro de mim, sustenta minha firmeza e me mantém alinhado com aquilo que já começou a ser estabelecido. Espírito Santo, eu declaro que a partir de agora, minha vida entra em uma nova fase. Uma fase onde aquilo que estava escondido foi revelado, onde aquilo que estava desalinhado foi ajustado e onde aquilo que parecia impossível começou a ser tratado. Eu não carrego mais o mesmo peso, não alimento mais os mesmos pensamentos e não aceito mais as mesmas limitações. Eu assumo uma nova postura, uma nova mentalidade e uma nova forma de viver. Espírito Santo, conduz cada passo dessa nova fase, direciona minhas decisões e me mantém firme no caminho que está sendo estabelecido. Eu não volto atrás, eu não ignoro o que foi revelado e eu não interrompo o que foi iniciado. Espírito Santo, eu reconheço que tudo o que foi iniciado aqui precisa continuar sendo desenvolvido, porque transformação não é apenas um momento, mas um processo contínuo. Eu me comprometo a continuar buscando, a continuar permitindo e a continuar me posicionando de forma alinhada com aquilo que o Senhor está fazendo. Não quero apenas sentir algo agora, eu quero viver isso todos os dias. Espírito Santo, mantém essa chama acesa dentro de mim, mantém minha consciência ativa e mantém minha disposição firme para continuar avançando. Que cada dia seja uma continuação desse processo, que cada decisão reflita essa mudança e que cada atitude confirme essa nova realidade. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu declaro que tudo aquilo que foi liberado neste momento permanece ativo, permanece firme e continua produzindo efeito dentro de mim. Eu não encerro apenas palavras. Eu consolido um processo que já está em andamento. Eu sigo em frente com a certeza de que aquilo que estava escondido foi alcançado, aquilo que estava ferido foi tratado e aquilo que parecia impossível começou a ser transformado. Eu confio plenamente no teu agir e me mantenho disponível para tudo o que ainda será desenvolvido dentro da minha vida. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradeço esta oportunidade. Amém. O que começou nesta oração não termina aqui. Algo já foi tocado dentro de você. Aquilo que estava escondido começou a ser exposto, aquilo que estava travado começou a se mover, e aquilo que parecia impossível começou a ser alcançado pelo agir do Espírito Santo. Mesmo que seus olhos ainda não vejam completamente, existe uma transformação em andamento, silenciosa, profunda e real. Agora é o momento de permanecer firme, de não ignorar esse processo e de continuar permitindo que essa obra avance em cada área da sua vida. Meu amigo e minha amiga, se este momento falou com você, se essa oração alcançou algo dentro do seu coração, deixe o seu like.
inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os próximos conteúdos. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque queremos orar por você e caminhar junto com você nesse processo de transformação. Que o Espírito Santo continue operando na sua vida, trazendo respostas, restauração e direção em cada detalhe. Que bênçãos poderosas acompanhem seus passos a partir de hoje. Até o próximo vídeo.